Porque se for só assim, eu creio em Jesus e estou salvo, não é assim que funciona não. Ok? Não é assim que funciona. Você vive de escolhas e de decisões. Nós vivemos de escolha e decisões. Inclusive para você estar aqui hoje, foi uma opção, uma decisão sua. Sim ou não? Mas eu digo para você que nenhuma escolha que tenha a ver com a aproximação de Jesus é propriamente sua, se não for inclinada por Cristo. Porque Jesus nunca vai te levar para o mal, mas sempre te atrair para o bem. Ok? Mas os desejos da carne pecaminosa, influenciada pelo pecado, eles vão ter inclinação para a carne, ou seja, sempre vão estar querendo estar num bar, vão estar querendo estar num piseiro, vão estar querendo usando droga, estar querendo beber cachaça, tal, uma série de coisas. A carne se adapta a essas coisas, mas quando é do Espírito, aí, meu amigo, há um sacrifício, há uma decisão e há um convite especial de Cristo para nós, ok? Então nós precisamos nascer do Espírito. A Bíblia diz: aquilo que mais for alimentado é aquilo que vai prevalecer em nós. Se alimentamos a carne, logo a carne tem domínio sobre nós. Mas se alimentamos o Espírito Santo vai te dar a condição de dominar os desejos da carne. Então, sem o Espírito é impossível vencer as concupiscências da carne. É impossível vencer o impulso, a inclinação do pecado. Nós precisamos do Espírito Santo. Por isso Jesus disse: ei, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E não se trata de retornar ao ventre da mãe. Você precisa nascer do Espírito. Qual é a segunda opção de nascimento? Nascer do Espírito. Nascido do Espírito. Nós vimos que João 3:6, a Bíblia diz que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Romanos capítulo 8, vamos lá. Um pouco mais para frente nós vamos ver Paulo trazendo a questão de como é quando você nasce do Espírito. Capítulo 8, versículos de número 13 e 14. Página de número 1061 nessa Bíblia. 1061. Mais uma vez nós vamos ver as consequências no que implica esse nascimento do Espírito Santo. Alguém pode arrumar um copo com água para mim, por favor? Diz assim, encontrar aí? Diz assim, versículos de número 13 e 14. Diz assim: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Nós nascemos na natureza da carne, sim ou não? Já nascemos contaminados pelo pecado. E a Bíblia está dizendo: se nós vivermos, veja bem, está dizendo assim, se vivermos. Porque se vivermos segundo a carne, caminharemos para a morte. Isso nos causa de fato uma inquietação. Ninguém quer morrer, sim ou não? Ainda que morremos, aí pela fé nós vamos saber que temos uma esperança. Ninguém vai morrer de qualquer jeito como um animal por aí e não interessa mais. Nós temos uma esperança viva. Nós cremos em Jesus porque esperamos o quê? Ser o quê por Ele? Salvos, amigos. A questão da fé gira em torno da salvação. Nós cremos em Jesus porque Ele tem uma promessa de salvação. Então veja bem, Paulo diz assim, se vivermos segundo a carne, caminharemos para a morte, mas se pelo Espírito mortificaremos o efeito do corpo, certamente viveremos. O Espírito nos dá a condição de mortificar os desejos que a carne leva à morte. E se vivermos pelo Espírito, viveremos. Por que você acha que nossas crianças estão morrendo? Nossos jovens estão morrendo? Porque eles estão vivendo impulsionados pelos desejos da carne. E o que a carne quer? Ostentar, comer, gastar, reter. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Então, se vivermos pelos impulsos, pela direção da carne, vamos morrer. Mas se deixarmos o Espírito viver em nós, Ele vai mortificar esses desejos da carne, porque o salário do pecado é a morte. O Paulo diz e deixa bem claro, porque se viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem e mortificar os efeitos do corpo, certamente vocês verão, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. As pessoas dizem por aí, mas eu também sou filho de Deus. Mas quem está guiando eles? É o Espírito? Ou é a carne? Porque se eu sou filho de Deus, lá dentro da igreja no domingo, mas durante o resto da semana, eu estou num bar, eu estou me drogando, eu estou me prostituindo, eu estou profanando o nome, o sagrado de Deus, eu sou filho de Deus?
Sim ou não? Claro que não, a Bíblia está dizendo aqui, ó, versículo 14, ele diz assim, ó: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Para que você seja filho de Deus, você precisa estar num contexto de ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas tem muita gente sendo guiado pelo Espírito do demônio. Ah, irmão, tu está falando isso aí? Eu vou dizer que é o Espírito de quem? Se aquilo que te guia para a tua morte é o teu inimigo, sim ou não? Se aquilo que te guia para a destruição da tua família, do ambiente familiar, se aquilo que te priva de uma relação de paz, de alegria com a tua família, tira aquele a quem tu deu a vida pelo Espírito Santo e te priva dessas coisas, não é o teu inimigo? Então, e nós não estamos lutando contra um inimigo que a função dele é matar, roubar e destruir, então nós precisamos do Espírito Santo. Irmãos, se vocês vão ver aqui, que para se tornar filho de Deus, você tem que nascer de novo. Ok? Quando nós nascemos, nós temos um pai terrestre, uma mãe. E para ser filho de Deus, nós precisamos nascer também. Por isso Jesus disse, olha, ei Nicodemos, você tem que nascer de novo. E a Bíblia diz aqui, ó: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E os que não são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de quem? Porque a carne é mentirosa, sim ou não? Então a Bíblia diz que todo mentiroso é filho do diabo. É difícil de entender isso aí? Não é. Sabe quem está falando? A Bíblia. Então não é eu que estou aqui cogitando ou querendo trazer confusão na cabeça de vocês. É o que a Bíblia disse. Ok? Então precisamos nascer do Espírito, senão não vamos ver o reino dos céus. Próximo nascimento. Primeiro nós sabemos que pelo Espírito Santo devemos renunciar, é claro, o pecado. E o próximo nascimento é o nascimento do quê? Precisamos nascer do quê? Da palavra. Da palavra. Veja bem o texto que diz aqui, ó. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 diz assim, ó: fostes regenerados mediante a palavra de Deus. Agora eu pergunto para você, o que é ser regenerado? O que é que precisa ser regenerado? Vocês já viram o calanguinho, quando você assusta ele, ou chega próximo dele, o que é que acontece? Ele solta o rabo e ó, não é isso? Aí o que é que acontece com o rabinho dele? Ele se regenera, ele retorna um rabinho novo, não é isso? Estou dando um exemplo aqui para que você entenda o que é regeneração. Ah, outra coisa, você sofre um acidente, aí está lá envolto, né, com gesso, o que vai acontecer? O seu osso vai ser regenerado, reconstruído, recolocado no lugar. Então, a palavra de Deus, ele tem o poder de regenerar o ser humano, ou seja, traz para ele uma nova vida, um novo nascimento, e Pedro deixa isso bem claro em sua carta. Vamos lá para a Bíblia. 1 Pedro capítulo 1, está na página de número 1145, versículo 23. Ele diz assim, ó: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Quem está entendendo, diga amém. Porque vocês foram regenerados. Sabe o que acontece quando nós começamos a viver seguindo a orientação da palavra de Deus, amigos? Ela causa uma regeneração, ou seja, aquela vida longe, afastada, que produzia morte em nós pelo pecado, agora é direcionada para uma vida que produz vida eterna, esperança em nós. Ok? A palavra, ele tem o poder de transformar. Você vê que tem ladrão, tem prostituta, tem assassino que são transformados. Pessoas que eram maus se tornam pessoas mansas. Pessoas que eram extremamente arrogantes se tornam pessoas pacientes. Pessoas que não tinham controle de impulsos, esses se tornam pessoas calmas. Por quê? Porque há um novo nascimento. Sim ou não, meninos? Há uma reestruturação do Espírito agindo nela, mediante o que? A palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é a ação de Deus em nós,
que produz um fruto incorruptível. Nós nascemos de uma semente incorruptível. Amém? Então nós precisamos nascer também da palavra. Quarto nascimento. Precisamos nascer da água. Olha só. Dentro do útero materno tem uma bolsa chamada placenta, né? O que tem dentro dessa placenta? Água. Lá dentro, aquela água mantém o crescimento e a regeneração daquele feto, que vai dando forma, produzindo vida, restituindo, compondo tudo que é necessário daquilo que compõe a criança. Sim ou não? Jesus, ele mostrou para Nicodemos que nós precisamos nascer da água. Veja bem o texto de João 3,5. Volta lá. Ainda nesse diálogo com Nicodemos, Jesus disse que é preciso nascer de novo. E Jesus disse, Thales, né? Thales, como é que é o teu nome lá? O nome desse menino aí? Charlie, presta atenção, beleza? Você é um menino esperto, macho. Vamos lá. Olha só. Jesus disse, no versículo 5, ele diz, olha, em verdade te digo, Nicodemos, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus faz menção da água e do Espírito. Ok? Jesus fala da água e do Espírito. Ok? E nascer da água significa que a pessoa tem que passar pelo procedimento do quê? Do batismo. Porque o que é o batismo? O batismo, amigos, ele consiste no ato de submergir a pessoa, ou seja, afundar a pessoa na água. Esse ato de submergir ou afundar, ele é comparado ao sepultamento de Cristo. Ou seja, você morre para o mundo e é sepultado à semelhança da morte de Cristo. Quem entendeu, diga amém. E esse símbolo desse sepultamento é a água, quando o indivíduo é submerso na água. O que acontece quando o indivíduo é submergido na água, ou seja, afundado na água? Automaticamente ele é lavado, purificado e perdoado dos seus pecados de todo o tempo até aquele momento. Jesus, quando morreu e ele foi levado à sepultura, ele levou com ele cativo todos os nossos pecados da humanidade, nos dando a possibilidade de ter acesso a Deus por meio dele. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E ele disse, Senhor, está consumado, ou seja, o preço pago pela remissão dos seus pecados está concluído. E Jesus leva com ele todo o pecado. E lá naquele momento lá, ele toma para si o poder e ele tem autoridade sobre a morte. Ou seja, ele tendo autoridade sobre a morte, significa que todos nós que morremos em Cristo Jesus, não vamos ser subjugados pela morte, porque na sua ressurreição, nós também seremos ressuscitados. Pode falar. Sim, exatamente, eu ia chegar lá, mas o Senhor já foi concluído, perfeito. Então, o ato de afundar significa que nós estamos morrendo para o pecado. Nascemos no pecado, mas agora, pela atitude que Jesus disse, nós precisamos morrer para o pecado. Mas Jesus não nos deixa morto no pecado, Ele nos ressuscita. É exatamente o que acontece quando você imerge ou você sai da água. Você, como diz Paulo, você ressurge como uma nova criatura. Os seus pecados foram perdoados. Agora você tem a possibilidade de viver uma novidade de vida, um novo homem, uma nova criatura, já consciente dos erros passados, para não mais cometê-los de forma deliberada ou consciente. Isso pode se tornar um acidente, porque querendo ou não, estamos ainda envoltos nessa carne corruptível, mas o Espírito precisa habitar em nós, para que nós possamos controlar essa carne. Sem Ele nós controlamos, mas vira e mexe uma hora, esta carne está mais ainda sendo alimentada por algum momento, e você solta um palavrão, você repreende alguém ali, então, mas você reconhece que você errou, então você corre para Cristo e Ele te perdoa. Aí você larga e deixa. Nós temos condições de ser perdoados.
por Cristo como filhos, que se arrepende, pede perdão para o pai, e o pai, é claro, amoroso, vai dar uma segunda chance para o filho, sim ou não? Agora Paulo também nos adverte que, porque nós temos essa misericórdia do pai, que é bom, que nos perdoa, nós não podemos abusar da vontade do pai, ou seja, dar ocasião ao pecado para tirar proveito da graça, porque uma hora, na nossa insistência do pecado, não vai dar tempo de chegar até o pai, para pedir perdão. Não podemos abusar do pecado. A graça está lá, mas a gente precisa estar dentro do contexto. Então, como deve ser o batismo? Ou como deve ser o batismo? Atos capítulo 2, versículo 37. Um pouco mais para frente. Vamos ver sobre o batismo. Capítulo 2, versículo 37. Está na página de número 1022 dessa Bíblia. Ok? Amém? Olha só. Depois de um discurso, depois de uma pregação, depois de um testemunho de Pedro, os apóstolos, 3.000 almas se convertem a Cristo. Mas eles perguntam aqui no versículo 37, ele diz: quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eles ouviram um testemunho poderoso de Pedro e os demais apóstolos acerca de Cristo, de como ele veio pregando a remissão dos pecados e um novo céu, uma nova terra, um reino eterno em Cristo. Eles ficaram extremamente comovidos com tudo que eles ouviram e eles perguntaram: que faremos, irmãos? Versículo 38, que respondeu Pedro: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus. Eles disseram: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. Para quê? Como deve ser o batismo? Primeiro, você tem que crer. Você tem que ter um senso de arrependimento, reconhecimento de que suas ações e uma vida deliberada em oposição a Deus constitui o pecado que leva à morte. Então você precisa se arrepender. E é claro, a declaração que de fato você se arrependeu consiste no batismo. Por isso Pedro diz: arrependam-se e declare isso, sejam batizados, porque isto é uma declaração diante de todos e diante de Deus e os seus anjos, de que você de fato o reconhece como seu Senhor, não apenas como Salvador. Porque a Bíblia diz: aquele que me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei diante de meu Pai e seus anjos. Vocês entendem isso aqui? Que é batismo? Uma atitude de arrependimento e reconhecimento e declaração que de fato você quer seguir esse Jesus. Então precisa ou não precisa? Claro que precisa. Claro que precisa. Ok? Veja bem mais aqui, ó. Mateus capítulo 3, versículo 13, o texto diz: veio Jesus da Galiléia a João, junto ao Jordão, para ser o quê? Ser o quê? Batizado. Jesus é o Salvador, Filho de Deus, não tinha pecado. Batismo é para arrependimento de pecados. Por que Jesus foi batizado então, se ele não tinha pecado? Estava João Batista batizando as pessoas, e João Batista dizia: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino do céu. Ok? E ele dizia: eu os batizo, mas haverá um que os batizará com fogo e com espírito, ao qual eu não sou digno nem de desatar as alparcas. Quando João termina de falar isso aí, ele vê Jesus se aproximando e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz para os discípulos e aqueles que estavam por ali. E quando Jesus se aproxima para ser batizado para João, João de alguma forma diz: Senhor, eu preciso ser batizado por você. Ele diz: ei, João, é para que se cumpra todas as escrituras. Ok? E isto ficou de exemplo para mim e para você, porque como discípulos precisamos seguir as pegadas do mestre. Somos discípulos de Jesus, então precisamos imitar e seguir as orientações do nosso mestre, porque a ideia de seguir o mestre é se tornar igual a ele ou alcançar o status dele, sim ou não?
Claro que é. Então João viu Jesus e ele deixou claro, ali está o Cordeiro de Deus. Quando ele falou Cordeiro, ele estava falando, aquele ali é que vai pagar o preço pela remissão dos nossos pecados. E Jesus foi o exemplo, e nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Paulo diz, olha, olhai para Cristo Jesus e avançai para o alvo. Qual é o nosso alvo? O céu, a salvação. E só há um meio de chegar até a salvação, por meio de Cristo. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andou sobre as águas e não afundou. Mas quando ele tira os olhos de Jesus, ele viu toda a tempestade ao seu redor, ele teme e afunda. Enquanto você olhar para Jesus, por meio da tempestade que você possa estar passando, quando todos podem estar contra você, quando parece que ninguém mais te vê, quando pelo menos você acha que vai sucumbir, se você fitar em Jesus, você vai passar por essa tempestade e você não afunda. Mas se você deixar de crer e olhar para o lado e buscar socorro no Egito, a tendência é afundar. Quer falar uma pergunta? Ok? Então Jesus, Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso guia, Ele é a nossa referência. Amigos, talvez você ainda não tinha percebido a importância das instruções que a palavra de Deus nos dá acerca da salvação. Porque parece fácil ser salvo apenas pela uma fé de boca. Jesus disse, olha, as pessoas dizem, me adoram, me amam da boca, mas a mente e o coração está longe de mim. Porque as suas atitudes não condiz com as verdades que está ali recomendada. E muitos são ensinados errado, porque tem a ver apenas com volume na igreja, ou com contribuição para obter milagres. O milagre não é pago. Não existe barganha com Deus. Existe um coração contrito e arrependido, e uma fé verdadeira, a qual move montanhas. E Jesus disse, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Nunca houve tanta fé. Deus parabeniza as ações daqueles que por fé atuam em prol do próximo. Veja 4 homens que levaram um indivíduo paralítico e desceram sobre o teto de uma casa. Ele disse, parabéns àqueles homens. A fé tem poder de mover montanhas. Não existe barganha com Deus. Deus é o dono de tudo, Ele não precisa de ouro e prata, mas Ele vê o coração e a intenção do coração. Por isso a palavra de Deus é que causa regeneração em nós. Quem diz amém? Quem pode dizer amém? Então Jesus veio da Galileia e Ele vai junto ao Jordão até João, e Ele é batizado por João. O que é nascer da água? Romanos 6, 33 ao 5. Vamos lá, o que é nascer da água? Para explicar um pouco melhor para vocês, que vocês são inteligentes. Versículos de número 3 a 5, está na página 1059. O que é nascer da água? Para a gente ter mais uma clareza, ok? Página de número 1059. Romanos 6, do versículo 3 ao 5 diz assim: ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Como eu disse para vocês, o ato do batismo prefigura morte com Cristo. É por isso que ele diz, fomos batizados na sua morte, a semelhança da morte. Ele fala assim: fomos sepultados com ele na morte e pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ou seja, morremos no batismo, a figura do sepultamento de Cristo, e emergimos ou ressuscitamos para uma novidade de vida, na figura da ressurreição de Cristo. Quem entendeu, diga amém. Por isso que é importante, irmãos. O batismo é uma declaração pública, o batismo é uma aliança que se faz com Deus, e uma aliança que foi quebrada precisa ser o quê? Vamos lá, amigos. Quem não está aqui, diga amém. Uma aliança que foi quebrada precisa ser o quê? Restaurada. A Bíblia diz que as leis do Senhor, ela restaura a alma. A misericórdia de Deus, ela se renova toda manhã. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Então o Senhor está nos chamando para uma nova aliança, mas uma nova aliança consciente, a partir de uma atitude. Aqueles homens, quando ouviram os discursos de Pedro e os apóstolos, eles dizem, o que faremos então? Ele disse, sejam batizados em nome de Jesus. Irmãos,
Quando nós propomos o batismo para você, é porque nós estamos trazendo para você o conceito da palavra, a direção da palavra. Nós não queremos que vocês, de alguma forma, vivam direcionada pelas filosofias ou teorias humanas, mas o que a palavra de Deus diz, que é critério para a salvação. Mas isso é também uma atitude de fé de cada um de vocês. Quem está entendendo, diga amém aí. Quem está ouvindo, diga amém aí. Ok? Então, se você pensa em ser salvo, você não pode ignorar isso aqui. Ah, mas eu não estou preparado. Quando é que você pensa que acha que vai estar preparado? Nunca ninguém está preparado, nós nos preparamos. É um processo que inicia a partir de um começo. Quando eu vou para a escola, eu vou para aprender. Com o tempo eu saio de lá já sabendo de alguma coisa, sim ou não? Mas eu precisei ir, senão eu nunca aprenderia. Para mim começar uma vida dentro do conceito da salvação, eu preciso começar, e começa a partir de uma decisão. Eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu vou me submeter àquilo que Ele mesmo deu o exemplo. Ah, eu não estou preparado. Você não está preparado, você vai se preparar a partir do começo. Ah, eu estudei um curso técnico, agora eu fui chamado para trabalhar na área. Cada dia mais você vai executar o que você aprendeu. Você está aprendendo os caminhos, então você vai agora começar a andar por ele. Se eu for na casa de vocês, como eu irei orar a Deus, e no final dessa programação aqui, nós vamos propor para vocês esse novo nascimento. Então, por favor, não ignore o fato de que você tem uma oportunidade de fazê-lo. Ah, mas eu já tenho conhecimento. Ah, mas eu tenho o quê? Então, mas o teu conhecimento não é o suficiente para que você possa ignorar. Por isso que Paulo diz assim: ou vocês ignoram que nós somos batizados à semelhança do sepultamento de Cristo. Você sabe o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Não é só dizer palavras de baixo calão referente a Ele, não. É você ignorar as verdades ditas por Ele. Quando você não aceita a proposta do Espírito Santo, você blasfema contra Ele, dizendo não às verdades que Ele tem para dizer. Você sabe qual é o pecado que não tem perdão? Aquele que não é confessado. Se uma pessoa não confessa o seu pecado, ele morre no pecado dele. Mas se ele confessa e deixa, ele alcança o quê? Misericórdia. É difícil de entender isso aí, sim ou não? É difícil, sim ou não? Difícil é você ir para um lugar e você não sair de lá com a cabeça cheia do Espírito Santo, pensando como você pode alcançar a salvação e a liberdade que você tem. Você não é culpado do pecado do teu filho, e nem teu filho é culpado do teu pecado. Todavia, aquele que pecar morrerá. Não fique de alguma forma traumatizado ou se colocando em culpa acerca do que aconteceu no seu passado. Deus te deu uma oportunidade, então faça valer a tua oportunidade, porque assim Deus vai te dar a vida eterna. Por favor, você crê em Deus? Siga as instruções dele, ok? Vamos lá? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Paulo deixou isso claro em sua carta aos 2 Coríntios. Ou seja, se você agora é uma nova criatura, então as coisas velhas já não importam. Ou seja, o que pensam ou falaram, ou o que vão pensar de você, isso não tem nada a ver. Porque você agora é uma nova pessoa. O mais importante é o que Deus pensa de você. O mais importante é que o teu nome esteja escrito no livro da vida. O mais importante é que agora você passou a ser filho de Deus. Porque Satanás sempre vai estar querendo apontar os erros do passado. Satanás vai estar sempre querendo trazer à memória sua os erros do passado, para que você viva uma vida subjugada com o passado. Mas a Bíblia diz que você agora é uma nova criatura. Tudo se fez novo. O que foi não importa mais. Deus fez questão de esquecer. E quem é o homem para que venha querer expor isso aí? Quem entendeu, diga amém. Então é simples, não é difícil. Difícil é como nós dizemos para nós mesmos que não dá, que não consegue. Aí você já está tirando de si mesmo a oportunidade de viver algo novo. Quem entendeu, diga amém. Irmãos, eu vivi uma vida subjugada, nas drogas, no piseiro, 24 por 48 horas passando pelo fio da espada, porque nunca ninguém sabe quem é quem, aquele que está sorrindo para ti, aquele que está querendo te matar. Você nunca sabe. E quando eu entendi que eu precisava ser uma nova criatura, essa verdade começou a viver em mim. E hoje, graças a Deus, aqueles a quem outrora me julgava apontando meus erros do passado, hoje eles pedem oração, porque eles também têm um fio de esperança. O problema é que eles começam a dizer para eles: não dá, eu não estou preparado, eu não consigo. Nunca tem uma disposição.
Convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. Jesus disse isso aí, ó. Mateus capítulo 3, versículo 15. Jesus disse assim, ó: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Sabe quando foi que ele disse isso? João disse: Senhor, tu vem a mim para ser batizado, é eu que preciso ser batizado por ti. Porque João sabia quem era Jesus. Ele sabia que ele era o cordeiro que tirava o pecado do mundo. João estava batizando para arrependimento de pecado, mas ele sabia que ele era que tirava o pecado do mundo. Aí Jesus disse: ei, deixa assim por um pouco, porque convém cumprir toda a justiça. E qual é essa justiça que precisa ser cumprida? Na minha e na tua vida. Essa justiça é como nós vimos lá no começo: o homem nasce inquieto por causa da morte, ele não pode se justificar e nem se purificar, mas Jesus veio para cumprir a justiça em você. Mas você precisa seguir a orientação dele. Se eu chegar na tua casa e dizer: amigos, você está apta para seguir esse procedimento, você começa a dizer para ti que não dá, que não está preparada, que não sabe. Satanás vai sempre dizer no teu coração: tu não está pronta, você não está, porque ele quer que adie, porque ele não sabe, você não sabe o dia da manhã. Mas o Espírito Santo diz assim, ó: se ouvirdes a voz do Espírito hoje, não endureçam os vossos corações, como fizeram vossos pais no passado. Qual é o tempo da salvação de Deus? Foi ontem? Vai ser amanhã? Ou é hoje? É hoje. É hoje. O hoje é o momento. Dia 2, para a glória de Deus, vamos fazer uma festa aqui, ó. Aqui vai estar a água, porque é preciso ter água. Estava um eunuco vindo de outro país, estava em Israel adorando, no caminho de volta ele estava lendo sobre esse Jesus que viria, mas ele não entendia. O Espírito Santo leva Filipe até ele, e ele vê que ele está lendo uma passagem que fala de Jesus, e ele pergunta para a pessoa: ei, tu entendes o que tu lê? Ele diz: como é que eu vou entender se não há quem me explique? Então Filipe explica para ele que se tratava do Salvador, e ele aceita esse Salvador, e ele diz: o que me impede de ser batizado? E lá na frente tinha água. O que aconteceu? Ele foi batizado e seguiu o caminho dele, feliz e alegre. E lá no país da Etiópia ouviu-se falar também de Jesus. Então precisa ter água, porque sem água não tem batismo. É por isso que Paulo diz: uma só fé, um só Deus e um só batismo, porque existe só um Deus verdadeiro, um mundo cheio de deuses. Existe uma só fé, aquela que é voltada para Cristo e o nosso Criador, porque existe fé em tudo quanto é tipo de coisas. E ele disse: um só batismo, ou seja, tem que ser por imersão e nas águas, porque existe muito tipo de batismo por aí, sim ou não? Raspejar água na cabeça, passar sangue em cima do peão, dar uma surra de pau no peão, tudo isso é forma de batismo. Mas só existe um verdadeiro, que é por imersão.